Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar o que ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: Louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós escutamos aqui no Evangelho isto. A vida do homem não consiste no acúmulo de bens. Cuidado com a ganância, cuidado com a sede de consumir, de conquistar tudo aquilo que há de material. Cuidado com o império do dinheiro sobre a nossa vida. Hoje, essa luz vermelha, que o Evangelho acende na nossa cabeça, sobre esse ponto, sobre esse assunto que nós quase não meditamos, que nós inclusive dissimulamos, que nós damos volta, arrumamos desculpas só para não aceitar que muitos de nós somos escravizados pelo dinheiro. E não é muitos, na verdade é a massa maioria, não é? De nós, católicos, não católicos, ou seja, o mundo de hoje, a cultura de hoje, insiste em viver tendo sempre no pensamento esse bem material, esse meio de conquista dos bens materiais que nós chamamos de dinheiro. Tomemos cuidado com isso, porque por causa dessa ganância nossa, por causa do dinheiro, do nosso ímpeto de conquistar dinheiro a todo custo, ou de pensar em como ganhar mais dinheiro, etc., a toda hora, a gente encurta a nossa existência, a gente perde a consciência daquilo que nós somos. É como se o nosso olhar voltasse sempre para fora, na busca, né? mirando aqui e acolá, tentando conquistar isso e aquilo outro, deixando pouco espaço para o olhar interior, ou seja, deixando pouco espaço para aquele momento em que nós vemos o que nós somos, nós nos reconhecemos e nós confessamos aquilo que nós somos. Se eu fico perdido, preocupado em conquistar somente os bens materiais, esse momento ele não existe. E se eu não me reconheço, se eu não sei quem eu sou, né? Se eu não compreendo a complexidade que consiste a minha vida, se eu não entendo a largueza que é a alma humana, eu não vou conseguir, não é? Se eu não me conheço, eu não vou me possuir, não é? Eu não serei dono de mim mesmo, e se eu não sou dono de mim mesmo, eu não consigo me doar a Deus. Se eu procuro conquistar muitos bens, comprar isso e aquilo, possuir tantas e outras coisas materiais, eu negligencio uma coisa que é importante. Eu negligencio a mim mesmo. Olha como a gente fica imbuído numa ilusão tremenda, terrível, né? A gente acha que com o acúmulo de bens, estamos fazendo bem a nós mesmos. Ilusão, porque fazemos para nós um bem que é irrisório, um bem frugal, que é passageiro. Conquistamos determinadas coisas para nos causar determinada satisfação, determinado prazer, um prazer que é efêmero, vai embora e acaba, e nós, eu, né, você, ficamos negligenciados, não cuidamos daquilo que há em nós que é o mais importante, não cuidamos da nossa alma, mantemos lindo corpo,
Mas a alma, coitada, pobre, largada, abandonada, negligenciada, trêmula, porque está ali, não é, assolada. Enquanto o corpo caminha para o abismo, a alma, né, que grita por socorro, não é escutada. Deus que grita junto com a alma para que nós tenhamos atenção para essa nossa dimensão interior, grita junto com ela, também nós não damos ouvidos a Deus, porque estamos distraídos, ensurdecidos pelo barulho, pelo vendaval, né, da ganância, né, que nos lança a tudo quanto é tipo de bem material, tudo quanto é tipo de coisa, tudo quanto é tipo de apreço por aquilo que para nós é aprazível. Cuidado, a nossa vida não consiste nisso. A coisa é tão grave que nós abrimos mão de tudo por causa disso. Por exemplo, a sabedoria, né? Salomão era rico, riquíssimo, né? Rei de Israel. Ele vai dizer que preferiria a sabedoria do que todos os bens que ele possuía, porque ele sabe, né, de que adianta possuir algo e não ter sabedoria para usufruir daquilo. De que adianta ter uma vida boa, mas não ter sabedoria para fruir da vida boa de que possui. Nós abrimos mão da sabedoria, nós abrimos mão da ciência, nós abrimos mão da nossa inteligência. Hoje, universidade, faculdade, curso superior virou sinônimo de quê? Possibilidade de ganhar mais dinheiro. Não tem mais aquela dimensão de aprender e agregar conhecimento. Quando se começa, né, quando antigamente, sobretudo na Idade Média, quando as pessoas, os jovens, davam-se à educação, nas escolas monásticas, por exemplo, davam-se ao estudo, tendo em vista não um bom emprego, não uma vida boa, mas davam-se a isso buscando tornarem-se sábios, buscando aprender, buscando alargar a alma deles, buscando elevar o espírito, através da ciência, do estudo, elevar o espírito a Deus, através do estudo, humanizarem-se, tornarem-se mais humanos. E não adianta, por mais que esse discurso humanista entrou nas universidades, é conversa fiada, é hipocrisia, não atinge e não causa o efeito que deveria causar, porque as pessoas continuam entrando na vida universitária, seja em qualquer área que for, visando aumentar o seu poder aquisitivo. Nos fechamos à vida por causa disso. As pessoas não têm mais filho porque filho virou sinônimo de gasto, sinônimo de despesa, ou seja, filho hoje em dia é sinônimo de falta de dinheiro. Nós abrimos mão do carinho, abrimos mão do amor, do afeto que poderíamos receber dos nossos filhos por causa do dinheiro. E eu nem estou falando numa dimensão mais sobrenatural, não é? Porque nós impedimos que tantas e tantas vidas sejam, no final dos tempos, agraciadas pela contemplação da face de Deus. Quando nós não damos filhos ao mundo, nós não damos filhos para Deus, porque todo mundo, no final das contas, né, tudo vem dele e tudo volta para ele. Imaginem só, uma pessoa depois que falece, encontra-se com Deus, e ao chegar lá no céu, né, e ver toda aquela maravilha, contempla a face do nosso Deus, encontra os anjos e santos, etc., plenamente saciada, plenamente satisfeita, completamente realizada, ela consegue dizer: bendito o dia em que nasci, bendito os seios que me amamentaram, bendito meu pai e minha mãe que me permitiram nascer. Porque graças a eles, eu hoje contemplo a maravilha que é a vida eterna. Nós nos fechamos a toda essa realidade. Isso tudo sumiu da nossa cabeça, sumiu da nossa existência. Esquecemos que nós um dia vamos ter esse encontro com Deus. Nós esquecemos que nós vamos morrer. Nós esquecemos que a vida não termina com a morte, né? A nossa alma permanece, continua. Nós esquecemos disso e focamos somente aqui, em conquistar a felicidade aqui, em buscar o nosso tesouro aqui, e buscar ser satisfeito aqui, e nos esquecemos do pós, daquilo que não finda, daquilo que não termina, da vida eterna. Tudo aquilo que nós devemos fazer em vida, devemos pensar no pós, né? Na nossa vida em Deus, naquele momento que nós nos encontraremos com Ele. Não sejamos como esse homem, né, da parábola, tolo, louco, vai dizer Deus, porque naquele dia ele seria chamado para prestar contas. E eu lhes digo, como seria essa prestação de contas desse rapaz, né? Na hora que ele for apresentado lá diante de Deus, o que ele apresentaria, né?
De todos os talentos que Deus deu para ele, o que ele fez? Será que ele rendeu ou será que ele escondeu o talento e enterrou, enquanto ele ia se preocupar com os bens dele e depois chegou lá e apresentou aquela mesma moeda? Foi chamado de servo bom e fiel ou foi chamado de servo mau e preguiçoso? Preguiçoso para a graça, preguiçoso para os dons de Deus, tíbio, fraco, frio diante da generosidade e do calor, do amor e da misericórdia de nosso Deus. Que nós nos mantenhamos afastados, não é, da loucura, da ganância, da fissura, da busca desenfreada pelos bens e pelos prazeres terrenos. E busquemos, não é? Sobretudo, sempre, acima de todas as coisas, buscar construir no céu o nosso tesouro. A pessoa de Cristo, em comunhão com Ele, contando sempre com a poderosa intercessão de sua Mãe bendita, a Santíssima Virgem Maria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.